boa noite! Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Pode. Vou, antes de apresentar meu convidado, dizer para vocês para não deixar de se inscrever no nosso canal, não deixar de seguir a gente nas plataformas que são tocadoras de podcast. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos no Radio Public, tudo para você escutar da melhor forma e ver da melhor forma no Spotify. Hoje eu estou muito feliz, vou contar para vocês. Essa convidada veio a partir de uma enquete que eu fiz no Instagram, tá vendo? Que eu interajo com vocês e trago para cá aquilo que é proposto por vocês. Ela veio a partir do conteúdo que eu coloquei falando bem assim, quem que vocês querem ver aqui no podcast? E apareceu Gabriela Manhães. Sim. Boa noite, Gabriela. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, né, de ter sido convidada, de meu nome ter aparecido ali. Então, que ótimo, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Gabriela, para você saber, é o seguinte. Ela é psicóloga clínica há 10 anos, mestra em psicologia jurídica pela Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal, perita em psicologia pelo Instituto de Psiquiatria da USP. É isso, Gabriela? Isso mesmo. Gabriela, olha só. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, aceitar o convite dos seguidores, né, que estão aqui, estão interagindo conosco. Nós vamos falar de um tema, eu selecionei. A Gabriela, na verdade, foi difícil eu selecionar um tema e a gente ficou conversando, porque foi difícil a gente selecionar um tema, porque a Gabriela é multifacetada, né, Gabriela? Fazendo uma análise daquela pesquisa que eu sempre faço, que você já sabe, do perfil da Gabriela, eu falei, caramba, eu vou fazer vários episódios com ela, porque tem muito conteúdo aqui para nós e vamos aproveitar. Mas hoje eu selecionei um assunto que é bastante... É um tabu, né? Vamos dizer assim. Mas eu gosto, né? Porque, na verdade... Tem várias pessoas que estão nesse sentido aí, buscando isso. Você já ouviu falar em maternidade compulsória? É isso? É isso mesmo. Já ouviu falar em maternidade compulsória? A Gabriela está aqui para esclarecer para você, mãe, que vive esse processo e nem sabe que vive esse processo. Exatamente. Né? Que é isso que é o mais... o detalhe de tudo, né? Às vezes a mãe nem sabe que vive esse processo. Porque eu vou explicar para vocês. Nós estamos no primeiro episódio do mês de maio e o mês de maio é totalmente dedicado às mães. Então eu estou trazendo episódios totalmente dedicados às mães. Mas as mães tradicionais? Sim, as mães tradicionais. Mas eu quero fugir um pouco, você que me conhece, me acompanha, sabe que eu tento fugir um pouquinho do óbvio. Então vamos tratar de maternidade compulsória. E aí, Gabriela, a primeira coisa que eu quero falar, antes de eu entrar no assunto de maternidade compulsória, é o seguinte. Eu sempre pergunto para o paciente, para o convidado que vem aqui, é o seguinte. Para você, o que é ter saúde? Olha, eu acho que o conceito de saúde é tão amplo, né? Tão importante e muito importante, porque até se a gente pega olhando a Organização Mundial de Saúde, né, a gente vai trazer um olhar que eu acho que engloba bastante coisa e é mesmo o olhar que eu entendo que é saúde, que é um bem-estar que envolve todas as partes do que nós somos, né? Então, saúde não é só estar com os exames em dia, com as taxas lá, tudo certo, não é só se alimentar bem, né? É fazer a atividade física também, é também ter a saúde mental, tá cuidando daquilo, dos próprios pensamentos, dos comportamentos e também da parte espiritual, da espiritualidade que não é necessariamente uma religião, mas um contato ali com uma transcendência, né, com algo maior, com o que se acredita. Então, acho que a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde faz muito sentido para mim, principalmente quando incluiu a espiritualidade, né, que hoje a gente tem o conceito de saúde para a organização como o bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, acho que isso, para mim, faz todo sentido. Define muito, né? Sim. Bom, nesse sentido, eu vou começar a entrar no nosso conteúdo de hoje, que é o seguinte. Não é incomum hoje você encontrar mulheres mais
livres, vou dizer assim, mais livres e que falam abertamente que elas não querem ser mães, né? Sim. Isso é muito comum. Quando eu estava preparando esse roteiro, eu falei, eu sempre falo assim que as pessoas também não acreditam em mim quando eu falo isso. Eu falei, eu vou tratar esse assunto no podcast, que as pessoas não acreditam em mim. Eu nunca tive vontade em ser pai. Nunca tive. E as pessoas também cobram isso, né? Claro que eu não tô, em hipótese alguma, me igualando ao que a mulher sofre. Sim, né? sim. Em hipótese alguma. Eu só me vi um pouco no lugar da mulher frente ao que a sociedade me cobra, que não é uma sociedade extremamente machista, digamos assim, né? E que uma mulher que diz que não quer ser mãe, Aí eu pergunto pra você, é realmente mandatório que toda mulher seja mãe? O que você trouxe de sensação sua, de exemplo, acho que é ótimo, porque se você sentiu isso, imagina a mulher, né? Porque assim, a gente tem uma construção histórica de que a mulher nasceu para ser mãe. Se a gente for pensar na história mesmo, né, no tempo, anos e anos atrás, não existia outra função para a mulher. A função era a maternidade. Então, a mulher, quando nascia, ela já estava fadada a ser mãe. E aí, quando que você vai ser mãe, né? E aí você tem que casar porque você tem que ser mãe, até porque a liberdade sexual feminina foi uma coisa que surgiu muito recentemente. Então, a mulher não podia ter uma vivência sexual se não fosse para ser mãe, né? Inclusive, a mulher não podia sentir prazer, e aí tem toda essa construção da própria igreja, né? Assim, dessa questão que coloca a mulher como santificada nesse sentido e apenas para ser mãe e para cuidar também na casa, né? Para cuidar do marido, mas primeiramente para ser mãe. E aí, quando não se abre possibilidades para ela querer ser outra coisa, né? Fica muito, muito limitado, muito restrito e talvez muito triste. Acho que eu escuto muitas pessoas falarem assim, era muito melhor antes do feminismo. Porque a gente não tinha essas coisas, a gente não tinha que ficar escolhendo, a gente não tinha que se dividir entre filho e trabalho e isso e aquilo, era só aquilo ali. E essa fala ela é muito sintomática, né? Porque, primeiro, escolher é uma coisa incrível que a gente adquiriu, que a gente realmente não tinha essa oportunidade. Então, a possibilidade de escolher é uma coisa que a gente conquistou e que não é mesmo fácil de fazer em nenhum aspecto da vida, né? O livre-arbítrio, ele vem para deixar a gente ali, às vezes, angustiado, porque escolher envolve perder alguma coisa para escolher outra, claro, né? E talvez seja exatamente isso que é tão difícil, né? Quando a gente tem essa possibilidade. E a mulher, ela só se realiza na vida se for mãe? Ótima pergunta. Eu acredito que tem muitas mulheres que acreditam que sim, antes de serem mães mesmo, né? Pensam que só vou ser completa quando eu tiver filho. E aí ela tem o primeiro filho e ela percebe que ela ainda não é completa. Vem a realidade, né? Exatamente. Aí ela fala, não, acho que eu preciso de 2. E aí ela tem o segundo e também ainda não cheguei lá naquele lugar que eu queria, de completude. E essa realização, ela pode vir em tantos aspectos que eu acho que é até assim, é muito limitador, né? A gente colocar só para a maternidade. Então, assim, o ser humano pode não se completar com nada, por exemplo. Ou a mulher pode se realizar com a vida profissional, ou com qualquer outra, ou fazendo um esporte, fazendo qualquer outra coisa. Assim como a gente pensa no homem, né? Embora exista a cobrança também para o homem de ser pai, se ele não for pai, tá tudo bem, né? Assim, ele ele se dedicou ao profissional. Agora, a mulher, se a gente fala, ela se dedicou ao profissional, tá faltando alguma coisa. E assim, mais além do que isso, acho até que a gente pode falar disso mais adiante, mas se a própria mulher, se ela se percebe realizada profissionalmente, ainda não é suficiente, porque ela pode estar realizada
mas a sociedade está cobrando que ela seja mais do que isso. Se ela for realizada profissionalmente, tiver muito sucesso, tiver poder, tiver um poder econômico, ser autônoma, não tá bom, porque ela não é mãe ainda. E ela não tem um parceiro do lado, tem essa parte também, né? Né? E aí, eu sempre, quando eu tava elaborando esse roteiro, uma das coisas porque eu sou uma pessoa que prezo pela liberdade, sabe? Pela liberdade de escolha, de fato, né? Você tem que ser livre para você. E eu fiquei me questionando quando eu estava elaborando esse roteiro, assim, se a escolha pela maternidade é uma escolha livre. Você acha que hoje, ainda assim, eu acho que mesmo a gente vivendo tudo que a gente já viveu na sociedade em relação ao papel da mulher na sociedade, se ser mãe é uma escolha livre ainda? Essa é uma pergunta que eu, inclusive, escuto muito de mulheres no consultório, né? Mulheres, assim, eu já vivi processos com pacientes de se quer ser mãe ou não, né? E aí, às vezes, tá num casamento, tá, assim, num momento da vida em que tava tudo certo para ser mãe, mas ainda não tinha certeza. E vem exatamente isso. Ela vem assim, eu quero. Eu não sei se eu quero. Será que eu quero? Tá, mas aí deixa eu pensar. E aí, eu acho que é muito importante a gente falar de uma outra coisa que acontece, que depois que essa mulher, ela é mãe, imagina, como que ela vai dizer que ela não queria ser mãe? Ela já sendo mãe, né? Então, assim, acho que tem uma coisa temporal aí de que a gente... falar de maternidade compulsória, que é muito importante a gente estar falando aqui, e falar da não maternidade faz com que a gente... É uma coisa muito recente, né? Então, é uma coisa que talvez as mulheres estão ouvindo isso agora, muitas dessas mulheres já sejam mães, né? E aí é difícil olhar e falar... De repente, elas até percebem que elas prefeririam não ter sido mães, mas elas não falam isso nem para elas mesmas, né? Não dá para dar espaço para isso, porque aí vem aquela culpa, né? De como assim? E aí as mulheres que não são mães, eu acredito que seja um processo muito difícil de ter essa liberdade de escolher porque escolhe, porque a gente não consegue com tanta clareza saber se essa escolha, eu quero ser mãe, eu sempre quis ser mãe, eu escuto muito isso, meu sonho sempre foi ser mãe. Isso é a sociedade que falou, isso é a família que sonhou para você. Sim, a família sonhou ali, ela plantou esse sonho em você, ou realmente é uma coisa que você deseja? O que é ser mãe, afinal? Porque tem muita gente que quer ser mãe sem saber o que é ser mãe, né? Então, vamos conceituar, que eu gosto muito de conceitos, assim, para ser bem didático. Sim. O que é maternidade compulsória? Basicamente, muito prático, porque o nome parece um nome difícil, né? É ser mãe, digamos que automaticamente, sem fazer o processo de escolha, sem passar por esse momento de escolher. Tudo que é compulsório, né, é aquilo que é feito sem uma tomada de decisão consciente, vamos dizer assim. Então, é a mulher simplesmente falar, agora tá na hora de ter filho, sem ter pensado se ela queria ter filho. Só tá na hora de ter filho. Casei, agora vou ter filho. Sem ter feito esse processo de realmente pensar e definir o que isso significa e qual é de fato o desejo dela, ou até mesmo o que ela gostaria de já ter feito antes de ter filhos. Sim. Né? Assim, tá, beleza, você pode querer realmente ser mãe, mas não tem coisas que será que você poderia fazer antes, para depois você ser mãe? Qual é o tempo disso, né? Então, todo esse processo envolve o processo de escolha. Sei. E o processo, como que esse processo de maternidade compulsória, ele pode interferir na saúde mental da mulher? Diretamente. Diretamente. Ser mulher, eu falo isso muito, assim, ser mulher já é ser culpada, né? Porque, assim, a gente se sente culpada quando a gente anda na rua e recebe uma cantada de qualquer pessoa que fala que a gente tá bonita. É um sentimento de culpa. Não, mas você não gosta você não fica feliz quando recebe aquilo? Porque você tá bonita. Não me sinto feliz. Eu me sinto... eu sinto que os limites são ultrapassados. E aí é como se a culpa fosse minha, porque eu sou bonita. Olha só, que coisa terrível, né? Eu sinto... A mulher sente culpa quando ela faz qualquer coisa que leva a um constrangimento.
Então, pensar na saúde mental da mulher é pensar que tudo que envolve o feminino pode, de alguma forma, influenciar diretamente em como o emocional dela funciona. E a maternidade está junto com o feminino, né, nessa construção histórica, está muito diretamente ligado. Então, sim. O processo de não maternidade, também agora, eu acho que eu comecei falando nisso, acho que com o processo de evolução da sociedade, evolução da espécie humana, dos processos do feminismo, podemos até dizer isso, mas eu acho que o processo da construção da mulher como um todo, que ela agora saiu desse papel de nasci para ser mãe, muitas delas não nasceram para ser mãe. Sim. A gente até vê nossos antepassados, né? Por exemplo, quando você falava, cara, minha avó teve 12 filhos. Ela viveu para ser mãe, né? Ela casou com 19 anos, né? E teve 12 filhos, ou seja, ela só foi mãe na vida dela, Sim. né? Então, o que costuma aparecer para você em processos de não maternidade? É muito relacionado a histórico ou por exemplo, por que da minha pergunta? Às vezes as pessoas elas criam as pessoas criam um sentimento de revolta, né? Eu não sei se é isso porque eu não atendo nessa área, mas assim, elas criam um sentimento de revolta. Eu não quero isso, então eu vou lutar contra isso. Ou vocação mesmo, tipo, cara, eu não nasci para ser mãe, ponto, acabou, né? E como lidar com esses sentimentos? Sim. Uma coisa que eu sempre trago quando isso surge é a relação com a própria mãe, né? A relação dessa mulher com a sua mãe. Ou a relação que ela vê da mãe dela com a maternidade. Como foi essa relação? Porque eu acredito que esse seja o primeiro exemplo, né, de maternidade. E aí, se essa mãe viveu a maternidade de alguma forma muito restritiva, né, que fez com que a vida dela não fosse bem sucedida no sentido de se realizar na vida, né, se ela acabou se tornando uma mulher que foi frustrada e essa mulher que eu tô falando, a pessoa que tá ali, né, vê a mãe como se sentindo frustrada mesmo com a vida, eu acho que isso gera esse sentimento mais forte, assim, né, de não, de jeito nenhum, ser mãe não é bom, né, ser mãe não é uma coisa boa, então não quero, não, a gente precisa levantar essa bandeira com unhas e dentes, né, eu acho que isso acontece muito, enquanto eu percebo que é uma bandeira que precisa ser levantada, porque pessoas precisam saber que elas têm a possibilidade de escolher não ser mãe. Mas eu não acredito que a gente tem agora que dizer para todo mundo que não pode ser mãe. Não, tem gente que quer ser mãe, tem gente que tem, como você falou, vocação, talvez. Pode ser vocação, pode ser... Acho que vocação no sentido de gostar de fazer isso mesmo, de gostar de se dedicar ao outro, né? De ter ali esse jeito de ser... Que eu falo isso com cuidado, porque a gente volta para uma pergunta que você fez antes, né? Assim, como que a gente sabe se a pessoa realmente tem aquilo ou se ela foi ensinada aquilo, né? Então, assim, é uma coisa que é difícil falar em geral, né? Mas eu acredito que seja uma bandeira importante de ser levantada com esse cuidado de que existem as pessoas que querem ser mães e tá tudo bem quem tiver mãe, né? Eu já escutei, quem for mãe, eu já escutei pessoas falando assim que quando vê uma mulher grávida já pensa logo assim, nossa, caramba, que pena, né? Ou que caramba, que coisa chata, não vai ser bom para ela. E talvez não, para ela, individualmente, aquela pessoa, talvez seja maravilhoso ser mãe, né? Então tudo é muito individual. Enquanto você falava aí, eu vinha com um sentimento assim, muitas vezes também eu encontro, e eu conversando com algumas pessoas, algumas mulheres que hoje são mães, que elas tentam também fazer diferente do processo da relação com a mãe, né? Sim. Umas se espelham, outras tentam assim, não,
este caminho eu não vou seguir, né? Sim. Esse caminho aqui não é, eu quero desconstruir aquela relação de maternidade que a minha mãe criou comigo. E muito do processo também é um processo de autoconhecimento. Eu sempre esbarro na questão do autoconhecimento, porque você precisa autoconhecer-se para que você não atenda esse... Não atendo, não, né? Eu tenho esse público enquanto nutricionista. Eu não sou psicólogo, nada disso. Mas, assim, o que eu quero dizer é que várias pessoas, conhecendo várias mulheres que relatam isso para mim, eu vejo que o processo do autoconhecimento é muito importante para que ela possa perceber assim: opa, peraí, isso aqui eu quero ou algo está me impondo, né? Sim. Eu fui ensinado, é isso que você está falando, ou eu fui ensinada para isso, ou eu estou sendo imposta a isso, ao processo de maternidade, né? Sim. Quando você foi falando, eu pensei exatamente isso, né? Como que para chegar nesse lugar, até de querer fazer diferente, é preciso esse processo de autoconhecimento que se dá muito na terapia, né? Que é o processo de você olhar e falar, realmente, aquilo ali não foi legal, aquilo que eu vivi enquanto filho, né? A forma como minha mãe maternou não foi legal, ou a forma como ela maternou, tanto para mim enquanto filho, quanto para ela enquanto mãe, não foi legal, quero fazer diferente. Até para identificar isso, é preciso autoconhecimento. E até para escolher fazer diferente é preciso, porque o que é fazer diferente, né? E o que é esse diferente? Esse diferente pode ser bom, esse diferente também pode ser algo mais no sentido de uma revolta, num sentido que também não pode não ser tão bom. Então, acho que isso é muito, muito comum e eu vejo como sendo muitas vezes até uma oportunidade mesmo de lidar de uma outra forma. E até uma coisa que eu vejo acontecer muito é mulheres que tiveram experiências ruins com suas mães, quando se tornam mães, entenderem algumas coisas também, né? Porque aí ela vai sentir ali que, olha, ser mãe também não é porque a gente tem uma construção, isso todos nós em algum momento da vida a gente tem a construção de que mãe e pai são intocáveis, super-heróis, né? Dão conta de tudo, até que um momento isso é desconstruído na vida, quando a gente vai chegando na vida adulta, né? Tem gente que carrega por muito mais tempo, mas em geral é importante que seja desconstruído também, exatamente para enxergar os pais como seres humanos. Que erram, né? Essas coisas todas. Eu sempre falo isso porque, na verdade, essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque eu sempre tive a percepção de que eu sou extremamente egoísta para gerar uma outra pessoa. E existem mulheres também assim, né? Não é mal, não é ruim, né? Isso não é ruim, é porque, na verdade, assim, não é que eu sou egoísta, assim, eu consigo dividir e tal, mas quando eu vejo, por exemplo, quando eu olho para os meus pais e o tanto que eles abriram mão de muitas coisas. Hoje o meu processo é esse. O quanto que os meus pais abriram mão de tantas coisas para que eu chegasse onde eu cheguei. O tanto que as minhas amigas mães, por exemplo, abrem mão de estar com amigos, de estar... É um egoísmo, mas um egoísmo assim, sabe? Sim. Não é aquele egoísmo, porque a gente também tende ao pejorativo do egoísmo, aquela coisa ruim, aquela coisa... Não é, né? É um egoísmo do tipo... De conhecer-se do tipo... Cara, eu não teria esta dedicação. De conhecer que eu não teria esse tipo de dedicação. E aí, né? O egoísmo até é uma palavra que eu acho que é muito utilizada, né, pelo senso comum, assim, de uma maneira talvez muito errônea. Então, as pessoas escutam a palavra egoísmo e entendem como sendo a pior coisa do mundo, isso, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que até o que você está dizendo é assim... As escolhas que você quer fazer para sua vida, as coisas que você deseja fazer para sua vida, se tiver um outro ser humano ali dependendo de você, você não vai conseguir fazer. Isso aí. E assim, qual é o problema disso? Né? O Papa disse que nós temos uma geração de pessoas egoístas que não querem ter filhos, né? Será que nós não temos uma geração de pessoas
responsáveis, pessoas que se conhecem mais, que estão tendo mais noção tanto de si quanto também da sociedade, né? Assim, olhando o entorno também, vendo a sociedade que a gente está vivendo e entendendo o que quer. Por exemplo, não dá para ter tanto filho mais, com os 12 filhos, os 10 filhos. O mundo hoje é outro, né? E também não dá para ter dependendo do que você quer para sua vida. Sim. O processo de socialização feminina, o processo de socialização feminina passa obrigatoriamente pela maternidade? Eu não gosto da palavra obrigatório, mas nesse caso, eu acho que eu até consigo usar essa palavra. Porque não consigo ver, nunca li algum lugar em que ser mulher não passasse por isso, não passasse pela maternidade. Até mesmo, assim, nos casos muito extremos, né? Assim, fui longe aqui, eu vou cabeça viagem. Mas, assim, falando de tráfico humano, por exemplo. A mulher, ela é muito importante porque ela pode gerar outro ser, né? Então, assim, a maternidade atravessa. A mulher nasceu, já está atravessada pela maternidade. A gente já começou a falar até, eu vi no seu post, na verdade, a partir do seu post, eu fui para a autora do livro que você citou. Sim. E aí eu fiz uma busca também na autora do livro que você citou, fui no site dela, fui buscando aí. E aí me levou a pensar numa coisa assim. Você acha que a misoginia tem um papel importante no processo da maternidade compulsória? Olha, sabe que é uma pergunta muito boa? Porque me vem aquele questionamento clássico de quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque eu também acredito que a socialização de homens não é uma socialização super legal. Então, assim, da psicologia nem sempre a gente tem resposta fechada, né? Então, assim, acho que esse é um bom questionamento, né? Assim, para a gente indagar e que fica no ar o questionamento. Será que a forma como os homens são socializados, né? E aí que tem a construção da misoginia, não é o que faz... o contrário, né? O fato da forma como eles são socializados não é o que justamente faz com que isso aconteça. Então, assim, no final das contas, sim, acho que a misoginia tem esse viés, né? De influenciar muito. Mas eu não colocaria a culpa direta nos homens, né? Sim. Porque, assim, porque em geral a sociedade está dividida em quem passa pano para os homens e quem culpa os homens por tudo, né? E, assim, acho que não. Eu não sou dessa via. E aí eu sou chamada de passadora de pano pelos que botam a culpa para tudo bota a culpa para tudo pelos passadores de pano, porque eu fico ali num lugar que é o lugar, acho que da própria psicologia de, peraí, vamos olhar isso aqui. E aí a socialização dos homens também é uma socialização muito ruim, né? Que também não ensinou homens a tratar mulheres de maneira educada, de maneira gentil, de maneira companheira, né? Ah, não, mas a minha mulher eu vejo como minha companheira. Tá, sua companheira que tira o lixo, que cuida da sua roupa, que cozinha pra você, que te dá filhos, né? Então, acho que as duas questões aí são pontos a pensar, mas que de alguma forma a misoginia, sim, faz toda a diferença, né? Nesse processo também de cobrança. Eu acho que eu tava lendo um pouco, e aí eu acho que ela, sim, a misoginia... ela é isso que você falou, não tem como culpá-la disso. Mas eu acho que tem como atribuí-la a um dos fatores que podem levar ao processo da maternidade compulsória. Isso. Né? Eu não sei qual o contexto daquele homem que é misógino, né? Eu não sei qual o contexto, eu não tô fazendo apologia à misoginia, né? Muito pelo contrário. Mas assim, é isso, o processo da socialização dele, em termos masculinos, a socialização masculina, a gente não participou do processo, a gente não conhece o processo, né? E que isso efetivamente, imagina um pai misógino que gerou uma filha mulher, né? Em relação, isso que eu pensava, gerou uma filha mulher, criou uma filha mulher, aquela mulher
né, a maternidade compulsória, Sim. ela Sim. acaba que, sabe? Sim, é verdade. Aparece ali, sabe? Sim, e aparece muito, né? Uhum. Porque, assim, um pai que tem uma filha mulher e ele tem essa raiz da misoginia, né? Imagina se a filha dele fala, não quero ser mãe, né? Já teremos ali um grande problema. Se essa mulher, ela escolhe um viés feminista de olhar o mundo, né? Se ela vive uma liberdade sexual, qualquer dessas escolhas e muitas outras, esse pai vai ter muita dificuldade de lidar com isso, né? E eu acho que a maternidade, ela é muito forte. E aí, a gente pode falar da homossexualidade também. Uhum. Porque a mulher, via de regra, a visão dessas pessoas, né, mais conservadoras até, é de que a mulher que é homossexual, ela não vai ter filho, né? E aí, assim, se ela disser que quer, é um problema maior ainda. Né? Porque aí ele fala assim, como assim? Que o meu neto vai entender que quem é mãe, quem é pai, como é que é? Então, assim, é muito complexo. Eu acho que, na verdade, a gente tá passando por um período, essa é a minha visão, né? A gente tá passando por um período de transição na sociedade em relação a toda essa desconstrução, né? Porque eu e você, por exemplo, vivemos... Eu não sei qual é o seu contexto, eu tô te conhecendo hoje, mas assim, vivemos a partir de pais, e eu não falo só de pais, né? Mas a geração que nos antecedeu, que nos gerou, digamos assim, melhor dizendo, que não é que nos antecedeu, mas é que nos gerou, é uma geração que traz todo esse contexto histórico. Sim. Né? E é um contexto histórico, porque a gente não tem nem como culpar também, né? Porque elas viveram aquele contexto histórico. O entendimento é esse, viveu esse contexto histórico. E agora acho que o que nós estamos gerando, então eu particularmente acredito muito na geração pós a minha, sabe? Porque eu acho que, assim, o que nós pegamos de porrada em todos esses aspectos de socialização, de desconstrução do feminino, desconstrução também, como você falou, da socialização masculina, eu acho que a gente, claro, tem muito para percorrer ainda, mas eu acho que a gente ainda consegue lucrar, eu espero ver uma geração, que eu vou ver essa geração um pouco mais aberta, né? Eu também acredito muito nisso. Muito embora eu veja pessoas da nossa idade, digamos assim, que quando olha alguém que, vamos dizer que está com 15 anos hoje, entre 10 e 15 anos, já olha com os mesmos olhos que os nossos pais olhavam pra gente. E aí falam assim, essa geração está mais perdida que a nossa. Então, esse processo é um processo que precisa ser de muita ampliação do olhar mesmo, né? Da gente conseguir visualizar que a gente está tentando criar uma geração melhor, vamos dizer assim, né? Com mais compreensão das coisas, com outro olhar sobre o mundo, né? Em termos de olhar as minorias e tudo isso. Enquanto não é todo mundo que consegue fazer essa visão, né? E que bom que tem mais um monte de pessoas que conseguem enxergar desse jeito, porque eu acho que a gente está falando de esperança mesmo. E é possível uma pessoa, uma mãe, hoje, tocar numa ferida. É possível hoje uma mãe questionar a maternidade dela, porque gerou a criança, né? E ela tá ali, e assim, tem que quebrar um tabu. Você já começou a dizer, tem que quebrar um tabu nela mesma, porque nem ela às vezes quer assumir que ela... Sim. Né? Ela não quis ser mãe. Ela chegou à conclusão de que não quis ser mãe. Sim. E é preciso ter coragem para abrir isso. E hoje, abrir isso para qualquer um, assim, ela não se sente confortável a abrir isso para qualquer pessoa, né? Sim. Eu acho que nem deve mesmo, porque é muito perigoso, né? Eu não sei se ela seria acolhida por qualquer pessoa mesmo, pelo contrário. Mas eu já escutei isso, né? E nem de pacientes, mas de pessoas que são próximas de mim mesmo, assim. Já escutei. Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria. Mas já que eu tô aqui, vambora, né? É isso. Porque a vida é isso. A vida é o que é, né? Então,
talvez se ela soubesse antes o que ela ia enfrentar, né, em alguns momentos ali, ela não quisesse, mas agora ela já está lá, então ela vai viver com o que ela tem. E essa noção de aceitação da realidade também faz parte desse processo de autoconhecimento, e acho que é o que permite que ela assuma. Porque a partir do momento que ela fala, eu meio que, não é me arrependi, não sei se pode ser me arrependi. Isso, pode, Mas beleza, tudo bem, não deixo de amar meu filho por isso, né? Tô aqui, tá tudo certo. E eu também já vi o contrário acontecer. Mulheres que não queriam ser mães de jeito nenhum, depois da maternidade, descobrirem que, nossa, eu amo fazer isso daqui. E que, assim, é até um prato cheio para quem vai contra a maternidade. A gente falar de maternidade compulsória, né? Assim, porque, tá vendo? Depois que é mãe, só depois que nasce, tem aquela coisa linda, aquela coisa daquele amor. Então, assim, é só você ter que vai dar tudo certo. Depois que você tiver, dá tudo certo. Dá tudo certo, como que é isso, né? Quem que vai cuidar? Quem que vai fazer todo o processo ali? E a parte da maternidade, que é a parte difícil, em geral, ela não é postada no Instagram. Né? Ela não é vista. E quando ela é postada no Instagram, tem um monte de gente para criticar, não tem ninguém para ajudar. E assim, você acha que eu tenho uma opinião, mas eu vou perguntar a parte técnica. Você acha que vale a pena falar assim? Vamos considerar uma mãe super analisada, super livre, isenta dos problemas de sociedade, já teve coragem para assumir. Você acha que vale a pena ela falar a verdade ao filho? Eu penso numa linha dela falar assim, até principalmente se for uma mulher, né? Se for uma filha mulher. Educar para pensar muito bem nessa escolha, porque a experiência dela mostrou para ela que talvez ela preferiria que fosse de outro jeito. Então, assim, acho que tudo é muito da forma como é falado. Eu acho que pode ser válido falar assim. Acho que pode ser válido falar dependendo da forma que é falada, o contexto que é falado e o momento desse filho também. Lógico. Né? Então, assim, é uma série ali de fatores para que isso seja feito. Mas eu acredito que é possível esse momento existir, sim. E acho que pode ser até muito importante, inclusive, para esse filho saber disso. Pensar as escolhas, né? Exatamente. E até para pensar as experiências que ele teve enquanto filho também, né? Como que foi para minha mãe cuidar de mim, né? Se depois ela viu que ela, na verdade, preferiria não ter. Não é porque ela não me ama hoje. E, assim, gente... o mundo não está preparado para essa conversa, né? Mas, assim, ela não deixa de amar porque ela viu que ela não queria. Mas, em geral, é isso que se escuta quando a gente fala isso, né? Mas, assim, nossa, mas como que vai dizer pro filho? Ele vai achar que ela não ama. Tá, não, peraí, ele não precisa achar isso. Depende da relação dos dois, depende do que eles construíram. Então, acho que depende de muita coisa. Depende se a sua terapia tá em dia. Exato, dos dois, inclusive, esse filho também. Porque, na verdade... a minha opinião é, assim... Vou fazer um parênteses, tá, Gabriela? É uma opinião exclusivamente pessoal, sem nenhuma vivência, só, né? Nenhuma vivência técnica, nenhuma vivência de prática mesmo. Mas, assim, se eu pudesse... Se hoje eu tivesse um filho, eu conduziria... pela verdade sempre, claro. Uma verdade com amor. Isso. Né? Não é uma verdade assim, eu tô puto da vida, porque eu não quis te ter. Não é isso. Eu acho que é isso. É saber a hora de falar, para isso eu acho que você precisa estar muito bem analisado. Porque para que isso não se torne para a criança... ou o filho, né, como se fosse um peso. Nossa, eu sou um peso. Não é isso. Que aí você gera outros traumas no filho, né? Mas, assim, de construir uma relação na base da verdade e dizer que olha, eu não... eu acho que até eu me arrependi... às vezes soa pesado, né? Mas eu acho que, como você diz, eu acho que você pode
educar muito o seu filho dessa forma, né? Porque e se libertar disso também, porque como eu disse, eu sou muito a favor da liberdade, de ser livre e de você se libertar disso, né? Não quer dizer que você deixa de amar, mas porque amor também é liberdade, Isso, né? isso. Amor é liberdade, né? Então, eu acho que essa é a minha visão em relação a isso. E qual é a melhor forma? Existe alguma melhor forma de gerenciar esse sentimento para que a mulher não carregue como culpa? Cara, porque isso é um problema também. Porque o que eu tô pensando, o que eu pensei e fiquei pensando sobre quando eu tava montando o roteiro, ela não assumir também, ela vai levar aquela culpa pro resto da vida dela, né? Ela não ter coragem de assumir por conta do tabu e tal, ela vai levar aquilo pro resto da vida dela. E como que ela pode gerenciar isso para que não se sinta culpada? Terapia. Terapia para começar. Mas assim, eu penso, fazendo um olhar aqui do que eu já vi, assim, do que eu acredito, que eu entendo, eu penso que para a mulher chegar nesse ponto de ela perceber que talvez ela não queria ser mãe, mas ela já é mãe, ela já está nesse processo de lidar com a culpa. Porque para ela ter tido esse insight de que eu não queria ser mãe, mas agora eu sou, ela já fez movimentos. Porque senão ela nem chegaria aí. Ela ficaria talvez na culpa sem nem saber que culpa é essa. E meu filho chato, caramba, não aguenta essa criança e não sei o que eu faço. E que toda mãe naturalmente tem esse sentimento em algum momento, porque isso acontece. De ficar ali, essa criança aqui. Mas para ela ter chegado lá no ponto de realmente identificar, ela já está no processo aí de identificação das coisas. Talvez já esteja em terapia, talvez já esteja pensando em procurar terapia. Mas acho que é isso. Terapia. É o melhor caminho, A normatividade materna é um assunto muito... né? Porque, na verdade, as pessoas julgam muito... isso que você falou, né? Vai pro Instagram, cara... As mães são bombardeadas. A gente vê isso normalmente, que você olha e muitas vezes você se vê fazendo aquilo ali. Eu não tô falando só de mãe, não. Tô falando de qualquer coisa, né? Que às vezes só estão... O Márcio, que é meu marido, ele fala comigo assim, Elber, bota a gente num Big Brother Brasil. A gente não consegue... que as pessoas falam assim, nós estamos em tempo de Big Brother, já tá até acabando, né? Mas assim, as pessoas condenam muito as pessoas no Big Brother Brasil e vai pra cima e sobe e tal. Claro, é a proposta do programa. Mas assim, se botasse câmera em nós 24 horas, nas nossas vidas 24 horas, com certeza faríamos grande parte das coisas que as pessoas estão condenando na internet ali. Sim. Isso todo mundo. Sim. Né? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo, por exemplo, mães que, por exemplo, viajou só com o marido e deixou os filhos, né? Porque fugiu do padrão da normatividade, né? Viajou sozinha e viu a criança ficou com o pai. Isso aí também, exatamente. Imagina isso, é isso. A normatividade das mães, ela vai até no que dá para comer, né? Isso aqui eu dei para o meu filho comer. E a outra mãe vai falar, não, mas isso aqui você não podia dar. Então, assim, entre as próprias mães, né? Tem essa coisa desse questionamento, da crítica, do julgamento, porque no ser humano tem isso. Então, imagina quando essa mãe ela foge à regra no sentido da própria maternidade, né? Dela, da forma como ela experimenta a maternidade, da forma como ela vive, da forma como ela faz a vida dela continuar acontecendo. Porque eu costumo falar uma coisa que acho que é muito importante.
a mulher, quando ela se torna mãe, ela não deixa de ser um monte de outras coisas. Com certeza. Ela continua sendo esposa, se for esposa, ou ela continua sendo mulher, ela continua sendo profissional, ela continua sendo filha, irmã, sei lá, amiga, ela continua sendo todas essas outras coisas. Mas o que a gente vê, e é claro que a gente também está falando, né, de uma realidade, mas muitas vezes as mulheres nem têm essa oportunidade de ser outras coisas porque elas estão ali sem nenhum tipo de rede de apoio, né, e elas estão cuidando do filho ali, sabe, num esforço que realmente não permite isso. Mas quando a gente traz a nível de reflexão, né, de pensar sobre... Acho que é muito importante a gente ter essa noção de que a mulher continua sendo outras coisas e que não tá errado ela viajar só com o marido, sabe? E deixando esse filho seguro, sabe? Sobre os cuidados de alguém que é confiável. E isso não é uma questão, né? Não é uma questão. Cada caso é um caso, mas via de regra, a gente falando amplamente, a mulher pode fazer qualquer coisa sendo mãe. Ela não precisa deixar de fazer nada só porque ela é mãe. E como podemos lidar hoje com essas mães que, às vezes, você está escutando a gente, você vive essa situação e precisa, na verdade, eu acho que um passo, né? Ou você precisa se descobrir, né? Tá começando a bater uns sentimentozinhos aí diferentes, né? Que então você precisa se descobrir, ou não, ou você já se descobriu e você não consegue coragem para assumir essa questão que você vive um processo de maternidade compulsória. Como lidar com esse sentimento e como lidar com essas mães, né? Sim. Eu acho que se, né, uma mãe que está sentindo isso, está batendo um vento aqui falando um negócio, a primeira coisa é se acolher. Precisa se acolher. E não é só nisso que precisa se acolher. Eu acho que a mulher, o ser humano, mas muito, principalmente a mulher, se acolher em tudo que sente. A gente tem muito uma construção também, socialização, todos nós, né? E o ser humano mesmo, de rejeitar sentimentos, sensações e coisas que a gente julga que tá errado. Mas eu costumo dizer assim, sentiu, tá sentido. Sentiu, já tá sentido, não tem volta, não tem como voltar atrás. Acolhe, abraça isso, esse pensamento, esse sentimento. E aí vamos entender, tá, o que isso aqui tá me dizendo, o que isso aqui significa. Não tô conseguindo chegar a uma conclusão sozinho, vou procurar profissional para isso, sabe? E aí, assim, eu acho que é muito importante procurar profissional. Quando a gente fala profissional, a gente tá falando, sim, de psicólogo, porque muitas vezes a busca é uma busca que acaba indo para uma vivência religiosa, né? De um líder religioso para poder fazer essa escuta. E eu não acho que... Não tenho problema nenhum com o líder religioso, mas ele não é imparcial, né? Então, assim, ele tem ali a construção da crença que ele prega, então ele vai seguir, ele vai falar com você a partir da crença que ele prega. Diferente do psicólogo que não tem uma crença, né? A gente vai acolher o que é trazido e a partir do que você traz, das suas questões, a gente vai lidar com elas. Tá, o que a gente vai fazer então? Como que vamos dar conta disso? Dá para dar conta disso? Não dá para dar conta? O que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui em alguma coisa? Vamos, enfim. E aí é todo o processo terapêutico, né, que acaba acontecendo. Mas é isso, se acolher. Acolher o que sente. Eu acho, quando eu pensei nessa pergunta, porque quando eu faço pergunta eu já penso em prováveis respostas, né? Quando eu pensei nessa pergunta, eu falei assim, eu acho que se acolher e, mais importante, buscar alguém que acolha também, né? É buscar um profissional, um psicólogo, isso é muito importante, para que o ajude e pessoas que você conhece e que você tem certeza que vai te amar independente do que você é e vai te acolher. Sim. Né? E ela vai ali te dar a rede de apoio que você precisa, porque carregar isso sozinho qualquer situação, e esse processo eu acho que por conta da desconstrução, do processo de desconstrução, por conta do que a sociedade carrega, por conta do, né, eu acho que talvez
não tenho dado estatístico nenhum sobre isso, mas talvez muitas mulheres vivem um processo de maternidade compulsória, né? Sim, sim. Na nossa geração, acredito que sim, ainda assim. Menos do que nas gerações anteriores, né? Mas sim, eu também não tenho um dado estatístico para isso, mas digamos que minha pesquisa empírica, né? Acho que sim, sim. Gabriela, acabou. Muito obrigado. Que papo bom. Muito bom, muito gostoso. Muito obrigado por você aceitar o convite. Sei que sua agenda naquela confusão, sim, mas muito obrigado mesmo. Esse episódio tá muito, muito gostoso mesmo. Muito obrigado pela compartilhar esse conhecimento seu conosco. Muito bom. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e também agradeço a disponibilidade para falar desse tema, né? Porque eu acho que é um tema tão importante, tão pouco falado. Então, acho que vir aqui, sabe, num espaço em que tem vários públicos, né, que vão estar escutando, vão estar vendo, eu acho que é muito importante a gente abrir isso, e a gente acha assim que foi com muito carinho, né, que a gente tentou tratar o tema, e acho que gostaria muito que as pessoas se abrissem a escutar um pouquinho, né, porque eu acho que pode ser importante. É isso, escuta para você se ajudar e para você poder ajudar o outro também, porque a nossa preocupação é com a sua saúde e com a saúde do outro também, né? Para que todos tenhamos uma sociedade saudável. E você não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, do Pode Pode, e seguir a gente nas plataformas que eu tô esperando por vocês. Até mais, até a próxima, a gente se vê.